Galera, bom, vamos começar então. Eu vou começar a falar um pouquinho hoje sobre alguns preceitos básicos de compressão. Então, a primeira coisa, eu quero que vocês entendam o que é que o compressor faz, tá? Para ilustrar, eu vou pegar nós estamos aqui, eu uso o Ableton, tanto faz isso, em que tipo de DAW vocês estão usando, que tipo de software vocês estão usando. O importante é entender o conceito da compressão, tá? Então, eu vou pegar um compressor básico do Ableton, porque eu gosto muito de usar ele para explicar como funcionam as coisas. Vou deixar aqui. Vocês me interrompam aí para fazer pergunta a hora que vocês quiserem, tá? E vamos entender um pouquinho das coisas básicas do compressor, tá? Então, basicamente, o threshold, né? Ele é a quantidade de compressão. Quanto mais você abaixar, mais você vai comprimir. Mas o que quer dizer comprimir? Vamos pensar um segundo o que quer dizer comprimir. Tá? Eu vou até olhar para vocês durante um momento. Quero que vocês entendam o que é a, a compressão. Tá? Quando não existia compressor, o que é que se fazia? Você tinha lá a mesa de som, um monte de fader, e tinha um cara que ficava ali aumentando ou diminuindo ah, os volumes conforme as coisas tinham que aparecer mais ou aparecer menos. Então, basicamente, ele é uma ferramenta para você deixar um pouco mais smooth, um pouco mais macio os picos, que são os picos de volume, porque tudo que você faz, seja uma palhetada de guitarra, seja voz, seja bateria, você tem picos de volume e tem outros transientes que ficam mais baixos, né? Então o que é que o compressor faz? Ele abaixa os picos e depois ele traz o volume das coisas todas para cima, o que dá a impressão de estar com um som maior, um som mais cheio, né? Então, basicamente é isso que o compressor faz, tá? Então, quando a gente está falando de threshold, a gente está falando de quantidade de compressão, tá? Quanto mais você comprimir, o que está acontecendo? Você tem um gain reduction, né? Então, o compressor ele serve para pegar todos os picos de volume, abaixar esses picos. Vocês estão me vendo ainda na câmera? Estão, né? Abaixar esses picos de volume e depois você tem a compensação do ganho que você traz para cima tudo. Então a impressão que dá é que tudo ficou mais gordo, ficou maior, tá? Mas não achem que comprimir demais é sinônimo de fazer as coisas da maneira certa, tá? Não é. Então vamos entender os parâmetros básicos do compressor, tá? Threshold, tá? O threshold é a quantidade de compressão. Quando você diz aqui de gain reduction, o quanto eu estou abaixando desses picos que eu acabei de explicar, tá? O ratio, ele ajuda a deixar o compressor ainda mais agressivo. Então ele vai deixar o compressor um pouco mais forte ainda, tá? Quanto mais ratio, ele vai ter uma compressão um pouco mais agressiva, que é além do threshold, tá? Então quando você tem os picos, eles podem ser comprimidos de uma maneira mais linear ou de uma maneira um pouco mais agressiva, tá? Quando fazer um, quando fazer outro. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso usando exemplos de instrumentos musicais e eu acho que vocês vão entender, tá? Ataque. Quando que esse cara começa? Quando que vai começar a comprimir? Não, o ataque, quanto menos, tá vendo? 0,01 milissegundo. É um ataque muito rápido. Então você está começando a comprimir já quando a primeira onda sonora foi emitida, tá? Por exemplo, você não vai fazer uma compressão tão rápida assim para voz, porque os picos eles não estão. Deixa eu até pegar a outra parte da voz aqui que eu acho que dá para ver um pouco melhor. Ó, os picos de volume é sobre isso aqui que eu estou falando, tá, gente? Os picos de volume eles não estão normalmente na primeira emissão
de som. Os picos de volume da voz normalmente demoram um pouco mais, tá? É muito difícil alguém conseguir fazer um pico de volume logo na primeira emissão, tá? Não, fica meio esquisito com voz. Agora, quando eu estou falando de bateria, por exemplo, você tem uma emissão muito mais rápida, porque é impacto, certo? Então vamos entender o conceito. A melhor coisa que vocês têm é entender o conceito, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui pra gente ver os outros parâmetros. Então beleza, começamos a entender que o ratio ele serve para deixar um pouco mais agressivo, certo? Então de repente funciona para mim ter um ratio um pouco mais agressivo, mas ter uma compressão threshold um pouco menos forte, porque daí eu vou estar pegando o quê? Só o comecinho dos picos, né? Vocês entenderam mais ou menos? Quanto mais eu abaixar o threshold, mais eu vou... Observem essa linha vermelha aqui, né? Vamos usar isso para ilustrar. Eu consigo ver aonde eu tô fazendo o peak reduction, tá? Aonde que eu tô pegando e começando a fazer a compressão do threshold. Então, nesse caso aqui, fica até fácil de eu ver, né? Só que essa linha não vai exatamente fazer isso em cima do desenho que a gente está vendo. Ele serve para ilustrar, mas é ouvido, tá, gente? É sempre ouvido, tá? Então o ataque, de novo, a gente nunca vai deixar o ataque totalmente no zero em relação à voz, porque você demora um pouco para ter os picos, tá? Agora, quando a gente está falando de bateria, quando a gente está falando de coisas que têm um impacto muito rápido, beleza, a gente consegue deixar o ataque mais baixo. Agora um baixo, um baseline, por exemplo, você vai deixar um ataque mais médio, porque normalmente ele não tem o ataque bem na cabeça do tempo. E o release, ele serve para continuar comprimindo o resto, ou seja, depois que você teve o tempo de compressão, você comprimiu aqui você diminuiu os peak reductions, você pode continuar ele durante um tempo comprimindo os transientes, que são os próximos sons que estão sendo emitidos, tá? Se você comprime demais, se você deixa muito release, bagunça, tá? Se você põe pouco release aonde que é? Bateria também, porque bateria eu tenho que comprimir, é só um impacto e boa. Senão eu vou ficar trazendo transientes que às vezes não são interessantes. Às vezes são, tá? É muito teste. Eu quero que vocês entendam o conceito para vocês testarem depois. E esse output aqui é a compensação que eu coloco porque quando você diminui no threshold, você dá um gain reduction aqui, você diminui o dB dos picos, eu basicamente estou mexendo no volume dos picos, tá? Eu tenho que trazer de volta o volume da galera toda e é isso que soa cheio, é isso que faz soar um som maior, mais gordo e tal, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, olha só, aqui, olha como tem variação grande de volume, né? Opa, tô solado aqui. Não reparem, ó, a voz tá cruazona, não tem afinação, não tem nada, então vamos, tá ligado? Só pra testar mesmo. Desculpem. Deixa eu diminuir a minha... Vai, Henry, dá risada. Esse meu marido é uma graça. É uma graça. Vamos tirar uns canais aqui. Bagulho é assim, mano. Quem sabe faz ao vivo. Não preciso ficar combinando, não. E beleza, vamos deixar só as vozes aqui. Eu vou deletar o resto todo pra gente poder ter memória. Certo? Certo. Claro que eu vou editar isso depois na hora de pôr na internet. E vou editar a parte do Henry também dando risada da minha cara. Porque é um viado.
Aperta. Vocês precisam ver o Busley cantando, gente. Nossa, mano. Vai tomar no seu cu. É porque eu faço uns trejeitos meio esquisitos mesmo na hora de. Eu tenho que atuar com amor, né? Vocês sabem como é que é. Eu vou postar umas fotos tuas cantando. Tem uns frames do Busley, velho. Nossa senhora. Uns quê? Uns meme? Não, uns frame. Frame é quando tu presa uma foto assim, tipo. Tipo um GIF. É, tipo um GIF. É, na verdade. Marido, explica. Na verdade é frame, né? Ou frame. Agora, frame é como se fala aí no teu bairro. Frame. Vai tomando do seu cu, velho. Caralho, Ai, bicho. meu Deus. Espera que o meu Ableton agora resolveu pipocar. Só porque eu fui trocar a licença dele esses dias por causa de umas collab que eu tô fazendo. Puta que me pariu. Nossa, hoje tá de rosca, hein? System Preference. Aí, voltou a vida. Ok. Então vamos lá, agora a gente tem só as vozes, certo? Certo. Então deixa eu pôr aqui o bagulho. Vamos dar uma ouvida cruzão, tá? Deixa eu desligar o compressor, porque não faz sentido a gente comprimir sem nenhum parâmetro, né? Vamos ouvir a voz crua. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh. Então beleza. Então o que nós temos aqui? A gente tem uma variação aqui relativamente grande de volume. Aqui eu tenho massas maiores, aqui eu tenho massas menores. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I... Beleza. Por quê? Porque quando o corpo humano tem que emitir notas mais graves, eu preciso de menos punch. Quando eu tenho que emitir notas mais altas, eu preciso de mais força, mais punch. Então é natural que eu tenha massas de volume maiores, tá? Com o tempo, eu fui criando uma lista que eu vou aplicar aqui para vocês entenderem, mais ou menos de como que eu gosto de usar as coisas nos determinados. Eu acho que isso aqui é importante, mais do que mostrar para vocês qual compressor vocês podem usar. Isso aqui é uma formulinha interessante para vocês aplicarem e testarem, tá? Então vamos lá. Para vocais mais pop, acústico e tal, eu costumo diminuir de 4 a 7 dB de gain reduction no threshold. Eu costumo ter um ratio de 2 para 1 a 4 para 1. O que é 2 para 1 a 4 para 1? Só para vocês entenderem. Quando a gente vem aqui no ratio, né? 2 para 1, ó, tá vendo que tem 1,48 para 1? Sei lá, vamos chegar aqui no 2 para 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que para cada 2 dB que está entrando no compressor, está saindo 1, tá? Então ele está diminuindo, ele está fazendo cada vez mais agressivo esse gain reduction aqui em cima. Olha aqui, olha só que agressivo, 10 para 1, quer dizer que eu estou diminuindo 10 para sair 1. Então eu estou fazendo uma compressão muito agressiva, tá? Para voz, para dar uma dinâmica legal, eu sempre uso entre 2 e 4, tipo assim. Eu não ponho um ratio muito forte, tá? Eu ponho um ratio médio, tá? Para pouco assim, porque eu quero que ela tenha uma certa dinâmica, tá? Nesse esquema aqui de ilustração eu vou colocar 3, tá? No gain reduction, eu gosto sempre de usar o threshold diminuindo aos poucos o que é que a gente está fazendo aqui, tá? Diminuindo um pouco, diminuindo toda a compressão e aumentando aos poucos para ver como que soa, tá? Então eu vou trazer desde o comecinho aqui para eu ir ouvindo como que se comporta. My head's on the water, but I'm
Então eu estabilizei o volume aqui, tá? Porque ele já estava, como eu já tinha usado esse compressor por algum motivo, vou deixar no 0. Vou começar a comprimir. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curve. Então, para mim soa bom, soa bem. Eu tô aqui nos 8, de repente um pouquinho menos aqui. Trouxe um volume legal. My head's on the water, but I'm breathing fine. Então olha só como que eu sei. O que é que eu tenho que entender para comprimir legal? Você tem aqui nessa frase duas variações bem nítidas de volume. Aqui eu preciso colocar mais força, né? Né? Lá em cima eu preciso colocar mais força, mais punch, mais diafragma. Então eu tenho picos de volume aqui. Quando eu sussurro, eu tenho menos volume. Qual que é a ideia? Tentar estabilizar esses volumes ao máximo para que a voz fique uníssona em termos de volume e eu não perca a dinâmica, mas o volume seja sempre audível, seja sempre nítido, né? Então vamos ouvir de novo. My head's on the water, but I'm breathing fine. Beleza. Voltando. Então a gente tem aqui, ó, o ataque de rápido para médio, tá? Então, quando eu estou falando de ataque, 0 é muito rápido. Quando eu venho vindo para cá, 10 milissegundos, já é mais devagar, já é mais lento. Aqui é super lento. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar aqui um ataque por volta de 0,20, 22, por aí. E vamos ver se esse pico, as sílabas, vamos observar as sílabas, tá? Né? Essas sílabas que dão mais punch quando você está fazendo um vocal, são esses caras que eu quero diminuir o volume deles e trazer junto com o volume do fine, que tá aqui, né? Que fala bem mais sussurrado. Então vamos dar uma ouvida e ver se está mais ou menos estável. My head's on the water, but I'm breathing fine. Beleza, vamos tirar o compressor para a gente ouvir como tava. My head's on the water, but I'm breathing fine. Então você tem uma variação muito maior de volume aqui nessa parte. My head, ele vem com tudo, né? Ó. My head's on the water, but Né? Quando eu começo a comprimir, eu já sinto uma estabilidade maior. My head's on the water, but I'm breathing fine. Beleza. Então eu tô sentindo aqui que de repente dá até para aumentar um pouquinho. É o que eu falei, não é uma regra, tá? Vou aumentar um pouquinho mais ainda a compressão pra gente ver. My head's on the water, but I'm breathing fine. Beleza. Então, tá soando legal pra mim. E vamos olhar aqui de novo. Release, de rápido para médio, tá? Então eu não quero continuar pegando muitos transientes de voz. Eu quero simples, porque o que são os transientes? São esses finaizinhos assim. Eu quero simplesmente pegar e deixar a compressão acontecendo durante a emissão da voz, tá? Então, de repente está até muito aqui. Deixa eu dar uma ouvida. My head's on the water, but I'm breathing fine. Beleza. Pra mim aqui soou bem melhor, tá, gente? Legal. Então, vamos fazer um teste aqui rápido para vocês observarem o que o compressor realmente fez. Eu vou regravar a voz antes e depois da compressão para vocês verem a diferença das ondas. É o melhor jeito de vocês testarem o compressor, fica a dica. Vocês pegam o compressor,
passam no negócio, tá? Que vocês estão fazendo lá. Primeiro transforma em áudio. Observem as ondas para vocês verem as diferenças de picos. E depois vocês regravam e olham para ver se realmente foi aquilo que aconteceu visualmente é mais ou menos o que vocês queriam, tá? Então vamos lá, eu vou dar um resampling aqui. Eu vou deixar esse cara para gravar, esse cara aqui tá solado. E beleza, eu vou regravar esse pedacinho aqui. My head's underwater, but I'm breathing fine. Vamos ver. Bom, a onda ficou menor, né? Por quê? Porque eu peguei mais espaço de um do que do outro. Não, tô brincando. Porque você tem que sempre trazer para o zero. Tá vendo que a distância aqui tá maior? Você tem que trazer para o zero o output, né? Trazer compensar o que você fez de gain reduction aqui, você tem que trazer de volta o volume. Então vamos deletar, foi legal para ilustrar porque eu esqueci realmente de fazer isso. Mas eu vou dar um play e vou trazer o volume para cima até bater no zero de novo, tá? Vocês lembram que eu dei o toque na outra vez. Sempre trazer com qualidade máxima as coisas batendo em zero. Deixa eu ver antes de qualquer coisa como que tá o volume aqui. Vou diminuir com um segundo aqui só para não ficar demais. Então vamos lá. My head's underwater, but I'm breathing fine. Beleza, vamos tirar o compressor só para ver. My head's underwater, but Beleza. Então eu vou trazer o volume. my head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your care. Então beleza. Eu vou fazer um resampling disso aqui agora. Deixa eu só ver, tá mais ou menos a mesma distância. Quero que visualmente fique fácil de vocês verem. Então vamos regravar. My head's underwater, but I'm breathing fine. Beleza. Gente, vocês conseguem perceber que essa nota ficou muito mais gorda? O que aconteceu? Eu diminuí os picos de volume e eu trouxe o volume de tudo aquilo que estava mais baixo. Então ficou gordo e forte o som, tá? É mais ou menos assim que a compressão tem que se comportar. Até aqui vocês entenderam? Vocês estão entendendo, galera? Eu não estou ouvindo as pessoas. Sim? Tá fazendo sentido? Tá? Então quero que vocês entendam o conceito. A gente fez com voz e agora... Segura teu marido aí. Deixa eu dar só uma dica assim do que eu tô fazendo. Só uma besteirinha. Vamos lá. Tipo, pra não ficar de olhozinho ali no DB ali do lado, colocar um Pro Q2, porque ele não dá o 0 dB. Dá o 0 dB, é verdade. Aí colocando ele ali do lado, depois do compressor, aí dá pra gente saber se tá batendo 0 dB mesmo. É isso mesmo. Eu, na verdade, eu gosto de olhar por esse fader aqui. Sim. Mas assim, o importante é não passar muito do... Né? Eu tento chegar o mais próximo possível do zero, tá? Mas como naquele outro tutorial que a gente fez, você ainda passaria o Sonox, ainda passaria... Então você pode ficar próximo, não precisa chegar, tá vendo que eu não bati muito no zero aqui, né? Cheguei aqui, fiquei próximo, mas aí você passaria o Sonox e o limiter pra... Aí vem com tudo. Mas valeu a dica, é isso mesmo. Então é o seguinte, galera. Claro que você não vai aplicar da mesma forma o compressor em todos os lugares, né? Então eu trouxe, até para o tutorial não ficar muito longo, porque se eu for fazer isso para todos os tipos de instrumentos, vai ficar muito maluco.
Então eu fiz uma listinha de mais ou menos o que eu gosto de usar para vocês entenderem um pouquinho o meu conceito de compressão. Não é uma receita de bolo, é um tipo, dá para começar por aqui, tá? Testem isso aqui que eu estou dando de dica. Então, o que nós temos aqui, ó? Vocais, tá? Mais pop, acústico, vocal de eletrônico. Vocês vão usar esse tipo de compressão. Vocês vão abaixar de 4 a 7, vou até corrigir aqui, vai até uns 10 às vezes, tá? dB de Gain Reduction, tá? Que é a quantidade de threshold que vocês estão aplicando. Ratio entre 2 para 1 e 4 para 1, tá? O ataque de rápido para médio, nunca em zero, nunca rápido demais, porque não é bateria, tá? Release de rápido para médio também, porque eu quero terminar o tail, né, que é o transiente de final de som. Eu quero um pouco dele, mas eu não quero demais dele, tá? Isso para voz, tá? Então a voz é o negócio mais equilibradinho possível. Quando a gente está pegando, fica a dica aí para você, Rafa, vocal de metal, de rock, aí a gente faz uma compressão maior, tá? A gente põe um gain reduction um pouco mais agressivo. É o que eu estou fazendo no CD que eu estou gravando aí da tua banda. Com certeza a gente vai fazer uma compressão mais ou menos nesse estilo. Os guturais, essas coisas? Você Isso, porque principalmente os guturais, o que acontece? Ele tem punch, uou, né? Vem aquela porrada, né? E o que eu quero que soe? Eu quero que soe uma massa extremamente forte, extremamente... esses avisos do Facebook são um saco. Eu quero que venha uma massa muito forte, mas eu não quero que quem está ouvindo tome um susto com aquilo. Eu quero que tudo soe forte, gordo, mas eu não quero que aquilo tenha uma oscilação de volume tão grande. Então eu preciso pôr uma compressão mais agressiva. Eu tenho que pôr um gain reduction um pouco mais forte. E o ratio também. Em vez de 2 ou 4 para 1, a gente vai usar 4 ou 8 para 1. Ou seja, eu vou fazer um knee, né, aquele joelho que a gente chama, eu vou fazer um joelho um pouco mais agressivo ainda, em cima de vocais um pouco mais porrada, tá? Ataque rápido para médio também, mesmo esquema, tá? Porque a voz ela se comporta igual nesse caso, a velocidade que a voz começa ou termina é mais ou menos a mesma coisa, tem que testar, tá? Às vezes um vocal muito mais falado, muito mais rápido, ele precisa ser um pouco mais rápido, às vezes um vocal mais lento, ele tem um ataque um pouco mais médio, tá? Isso tudo depende do tipo de voz, o tipo de música. E o release médio também, porque é aquilo, eu quero pegar um pedaço dos transientes, mas eu não quero pegar tudo, mas eu quero pegar um pouco. Então vocês veem aqui, ó, nessa parte aqui que eu sussurro, esse yo me irrita. Então aqui, ó, o fine, né? Ó. Beleza. Peguei todo o sussurro, né? Ele veio todo para cima, ele ficou gordo, ele teve presença na música, né? Mas ele não, eu não peguei coisas demais depois que eu terminei a emissão da voz, né? Tá? Então é mais ou menos isso. Eu pego aquilo que é a massa corpórea mais importante. Beleza. Vamos falar um pouquinho. Só uma dúvida. Por exemplo, no lance do Solitary, tem partes que é gutural e tem partes que é mais leve, assim, mais limpo. Uhum. Aí usaria o compressor regulado igual para toda a música ou mudaria certas partes? Então, eu sempre coloco, quando vocais são diferentes, aqui nessa música isso é bem nítido, tá? Que foi a All of Me que eu gravei aqui. Nesse começo, eu começo sussurrando, né? Então deixa eu vou responder sua pergunta mostrando aqui o que eu fiz na música. Eu começo essa parte aqui muito mais sussurrada. What would I do with all your smart mouth?
Driving me and you kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. Beleza. É muito diferente do que eu tenho aqui nas outras partes cantadas da música. A dinâmica do vocal aqui é muito diferente, tá? Quando eu já começo aqui a fazer um lance muito mais impostado, né? Que inclusive fica meio irritante de ouvir porque eu tenho um excesso de médio que eu sempre tenho que tirar no equalizador. Mas Give it all to me, I'll give my all to you. You're my... ó, tem um pouco de drive. Então, o que eu faço quando os vocais são muito diferentes, por exemplo, no teu CD da In Solitary, tem vocal gutural e tem vocal cantado. Tudo vai depender da dinâmica de volume e de punch que a voz está emitindo, tá? Muito provavelmente eu vou fazer duas trilhas diferentes do jeito que eu fiz aqui, tá? Porque são situações diferentes. O gutural ele tem muito mais punch, né? Ele tem mais explosões de picos de volume. Então, muito provavelmente eu vou fazer o que eu fiz aqui. Eu vou separar os guturais em uma trilha, vou separar os vocais mais cantados em outra trilha, e não só a compressão, como a equalização, como todo o resto, eu vou fazer diferente. Vou ter outros parâmetros para as coisas soarem casadas, entendeu? Não vai ter uma variação tão grande entre uma coisa e outra, mas são detalhes que são importantes, então eu gosto de separar em canais diferentes. Saquei. Certo? Aí no caso você usaria compressores diferentes em cada trilha, né? Saquei. Isso. Fechou. Compressores diferentes, equalizadores diferentes, tudo diferentes, tá? É muito importante respeitar a dinâmica das coisas, tá? Então, voltando aqui um pouquinho. Então, quando a gente está falando de, por exemplo, violão, violino, piano acústico, quando a gente está falando de instrumentos acústicos, eu gosto de deixar uma compressão um pouco mais branda, tá? Porque as coisas já soam bonitas, tá? Você tem que só trazer aquele transiente bonito que está embaixo, e os peak reductions tem que ser um pouco mais soft. Então, Rachel também é modesto, é de 2 para 4 para 1. Cuidado com o threshold, tenta... Isso aqui não é receita de bolo, tá? Isso aqui é sugestão para vocês partirem daí para irem vendo como fazer a compressão, tá? Ataque rápido. Por que ataque rápido? Porque normalmente, quando eu estou dando uma palhetada no violão, aquele ataque, ele vem logo. Quando eu estou fazendo tocando uma música no piano também, a não ser que eu esteja tocando aquele ataque bem lento, tal, aí vocês têm que tratar como um ataque lento, tem que diminuir o ataque. Vocês entenderam? Tudo faz sentido se vocês entenderem o conceito. Não adianta querer uma receita de bolo, entendam o conceito, que eu falei da outra vez, conceito de mix aqui, conceito de compressão. A gente está trabalhando com dinâmica de coisas acontecendo e tentando pegar os picos, que são os máximos volumes, e diminuindo e trazendo uma massa um pouco maior para tudo ficar cheio, gordo e bonito. Release de acústicos médio, release médio, porque você quer pegar aquele transiente, mas você não quer que não dê tempo, você continue com um release muito longo e aí você acaba pegando e atropelando a próxima palhetada ou a próxima tocada. Então o release tem que ser médio, tá? Não exagerem no release. Agora falando de leads, de progressive house ou de guitarras, tá? Eu gosto de tratar os dois mais ou menos da mesma forma, inclusive eu trato eles na mix da mesma forma, porque eles falam mais ou menos da mesma forma, tá? As guitarras ainda são um pouco mais médias, às vezes os leads eles ocupam mais lugar no espectro, mas eu gosto de colocar um threshold de um gain reduction de 5 para 8, às vezes 10, às vezes 12, depende de como que está a massa corpórea aqui do som, como que está a massa sonora, né? Mas assim, eu tento ir aos poucos no threshold para sentir a compressão. Eu sempre faço isso, tá? Eu tentei trazer aqui um pouquinho da média das coisas que acontecem. Rachel, de 2 a 10 para 1, tipo, não dá para saber, de verdade. Varia muito, é muito difícil você
saber como que, se o cara palheta com muita força e você tem muito pico, você vai pegar um ratio e você vai diminuir. Mesma coisa o lead, quando ele tem lá muita massa de volume, que varia muito, você tem muito pico de som e silêncio, ele não tem tails de transientes, você vai deixar um ratio mais forte. Quando você tem uma massa corpórea um pouco mais estável, se você fez os leads, as camadas, de maneira mais correta, assim, você precisa comprimir um pouco menos em termos de ratio, você precisa fazer um pouco menos agressivo. Ataque rápido, porque a palhetada é rápida, porque o lead também vem rápido, tá? Pensem na dinâmica. O lead, quando vocês fazem lá um Progressive House, ou quando vocês fazem um EDM, ou quando vocês fazem palhetadas mais rápidas, isso tudo acontece rápido. Então, vocês têm que ter um ataque mais rápido para começar a comprimir logo, tá? E o release de rápido para médio, porque eu tenho que terminar o release até o próximo ataque. E normalmente palhetadas são muito rápidas e leads têm notas seguidas. Então você não quer que o release ele fique embolando com o próximo ataque. Tem que ter essa cautela, você tem que ter a dinâmica, o começo e o fim. E você tem que abaixar o volume daquele pico, tendo consciência de que aquilo tem que começar a atuar na hora que o pico começa a falar muito alto em relação às outras notas e terminar rápido, para que você não pegue transientes demais e dê tempo de você fazer o próximo ataque. Tentem usar um pouco dessa ideia que eu estou passando. Eu sinto o compressor assim, tá? E o baixo eu também vario entre 3 a 7 dB de gain reduction. Se você coloca muito mais compressão do que isso no baixo, ele embola. O baixo ele já tem uma massa corpórea grande, ele já tem as ondas sonoras emitidas são maiores, então cuidado na hora de comprimir o baixo, vai aos poucos, sente ele precisa ser mais smooth, ser mais gordo, né? Então você vai fazer um threshold devagar, aos poucos, tá? Rachel de 4 a 6, porque ele tem aquelas bolas de volume que então é difícil, você não tem um pico um pouco menor que nem de bateria, né? Bateria você tem picos mais afunilados e mais evidentes. O ratio nesse caso você pode deixar ele mais forte, então esse é um caso de você deixar um ratio às vezes um pouco mais forte, de 4 a 6, tá? Mas você deixar um threshold um pouco mais modesto, tá? Acho que vocês entenderam, né? Beleza. Ataque médio, porque eu baixo muito difícil ele começar muito rápido. As ondas sonoras mais gordas são mais lentas, tá? Isso serve também, um pouco disso serve para kick, tá? E o release ele tem que ser rápido para médio. O baixo ele tem que continuar suando, mas se você deixa um release muito longo também, ele acaba embolando. Então você tem que sempre tomar cuidado para não embolar o teu som, para deixar o teu som consciente, conciso. Tá? Então eu fiz essa listinha, eu vou mandar no nosso grupo de produção e vou postar embaixo desse vídeo. De novo, isso aqui não é uma receita de bolo, eu quero que vocês usem isso como ponto de partida. Tá? Quando eu estou falando de drums aqui, vocês podem testar esse ponto de partida em tudo. Nos hi-hats, nos open hats, talvez nos kicks um pouco também, porque se vocês forem ver aqui não tem muita diferença aqui na parte do baixo. Eu falei, isso aqui tem um pouco do kick, né? A diferença aqui no kick, vocês têm que manter talvez o ratio um pouquinho menor, e o ataque tem que ser sempre mais rápido em vez de ser médio, porque o kick ele começa mais rápido, tá? Ele é um impacto. Todo som de impacto ele normalmente tem um ataque mais rápido, assim como uma palhetada de guitarra, assim como um lead que vem rápido. Tentem pensar que as coisas que acontecem rápido precisam de um ataque rápido de atuação. As coisas que acontecem médias, que é tipo voz, tá? Que é de médio para rápido, você vai deixar de médio para rápido, tá? O baixo ele não é tão rápido, então você vai deixar um ataque médio para ele começar a atuar
médio. Claro que tudo isso varia de música para música, mas eu queria que vocês usassem isso como ponto de partida para fazerem as compressões de vocês. Depois vocês me falam como foi o resultado, inclusive usando aquilo que eu expliquei no outro tutorial de colocar a ordem de pré-amplificador, compressor, equalizador, maximizer e limiter, tá? Tudo isso faz diferença para deixar o som sempre na sua máxima qualidade, tá?